Bom dia, queridos! Espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá, vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu dar a mim e a você por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã, Deus, firmes, Pai, nesse propósito de devocionais, Pai, de propósito de receber do Senhor a instrução, o conhecimento e o direcionamento, Pai, em todas as manhãs ou quase todas, Deus. Senhor, fala conosco, Deus, nessa manhã. Deus, não nos prive da Tua santa e bendita presença. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que Ele tenha primazia, que Ele traga, Deus, a revelação do céu para a terra e que assim possamos nos posicionar, Senhor, em relação àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã, em nome santo de Jesus. Amém. Querido, seja muito bem-vindo. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs falando do amor de Deus, falando sobre as boas novas de Cristo, o Evangelho de Jesus. Eu te convido a estar comigo, eu te convido a curtir os vídeos, compartilhar, comentar, acionar as notificações, né? Se inscrever no meu canal, enviar para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus familiares, para os teus companheiros de trabalho. Eu não sei, queridos, faça qualquer coisa aí, tá bom? Então vamos lá. Eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a palavra de Deus, eu te convido a buscar um lugar a sós, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa manhã. Então, se você já pegou o teu café, se você já pegou a tua palavra, eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom, muito bom. Queridos, vamos lá. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 13. Romanos 1, 13. Hoje nós vamos trazer a teoria para a prática. Hoje eu te convido a pensar nessa passagem bíblica que nós vamos trazê-la hoje para nossa reflexão, para a tua própria vida. O apóstolo Paulo, ele era um missionário, um agente de regeneração na vida das pessoas, um agente de transformação na vida das pessoas. Então, o apóstolo Paulo, após ele ter um encontro com Jesus, ele muda totalmente a sua concepção de vida e ele entende que o evangelho de Jesus era algo que não poderia ser retido por ele, mas sim compartilhado. E eu convido você que tem esse mesmo desejo, assim como eu, no seu coração, que recebeu o evangelho de Jesus, que recebeu a graça, o favor imerecido, foi alcançado pela graça. E hoje você, por uma palavra profética, por uma palavra revelada na sua vida, você decidiu exercer o apostolado. Você decidiu exercer o chamado ao qual Deus deu a você para que você cumprisse ou levasse adiante. Só que pelas ocasiões, pelas dificuldades, pelas suas limitações, por muitas vezes limitações físicas, limitações emocionais, limitações espirituais, você pensa em desistir, você pensa em parar porque você tem enfrentado grande resistência. Então, o que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele escreve essa carta à igreja de Roma, aos romanos, e ele diz no versículo 13 do capítulo 1 a seguinte coisa: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então, havia um impedimento na vida do apóstolo Paulo que fazia com que ele não conseguisse atingir o seu objetivo, que era ir até Roma. Aqui subentende-se que o apóstolo Paulo ele tentou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A palavra não relata quantas vezes ele tentou ir até Roma, mas o que ele diz é que por várias vezes ele tentou, mas no que tenho sido até agora impedido.
para conseguir igualmente entre vós algum fruto, ou seja, eu não consigo compartilhar ou dar fruto dentro desse campo missionário, porque eu tenho sido impedido, como também entre os outros gentios. O que ele diz para a igreja de Roma? Meus irmãos, eu tentei, eu tenho tentado, eu tenho insistido, mas não tem sido fácil. Por quê? Porque nas outras regiões gentílicas eu tive acesso, eu consegui exercer o meu chamado, eu consegui fazer aquilo ao qual eu havia me proposto. Ou seja, aqui quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele já busca a tua quarta viagem missionária. Ele já tinha ido para a primeira viagem missionária para a região da Galácia, para a região da Macedônia e para a região de Éfeso. Ele tinha feito as 3 viagens missionárias e aquele retorno à Antioquia, ele vê que Cláudio, o imperador da época de Roma, havia expulsado os romanos daquele lugar e ele estava tentando ajudá-los. Então, queridos, você tem enfrentado dificuldades no teu chamado ministerial? Você tem enfrentado dificuldades em exercer o chamado ao qual Deus tem te pedido ou tem pedido a você, ou que tenha te revelado por uma palavra profética? Paulo, o apóstolo Paulo, ele relata em Romanos 1,13 que ele tentou por várias vezes entrar na igreja de Roma, na região de Roma, na região dos romanos, e ele foi impedido. Mas por que Paulo não desistiu? Porque quando ele escreve aqui essa carta por volta do ano 57, 58 depois de Cristo, já no reinado de Nero, depois do reinado de Cláudio, depois que Cláudio sai do teu governo, o imperador daquela época, Roma se tornou um império e Nero assume. E aqui por volta de 57, 58 depois de Cristo, Paulo enfim consegue escrever a carta aos Romanos. Mas vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no versículo 11, para que vocês entendam o porquê Roma era uma cidade estratégica para o apóstolo Paulo. Por que Paulo não desistiu da igreja de Roma e escreve essa carta aos Romanos, a epístola aos Romanos? Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 23, no versículo 11. O Senhor aparece a Paulo. Esse é o título dessa passagem. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Ou seja, Paulo já estava desanimado de tentar ir para Roma. Paulo já estava pensando provavelmente em embolar uma nova estratégia, mudar o seu roteiro. Paulo foi um missionário estrategista. Todas as igrejas que Paulo plantou, elas foram estratégicas em lugares pontuais. Ele não fez nada aleatoriamente. Ele planejava as suas viagens e onde o território ao qual ele queria atuar. E aqui Deus aparece para ele, o Senhor aparece para Paulo e diz a seguinte coisa, no versículo 11 do capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faça em Roma. Em Atos dos Apóstolos, antes de Paulo escrever a carta aos Romanos, Deus aparece a ele, o Senhor aparece a Paulo e afirma que assim como ele havia pregado nas regiões de Jerusalém, ele deveria pregar em Roma. Por isso, Paulo sabia que apesar da resistência que ele estava enfrentando, um dia, uma hora, não interessa quanto tempo passasse, não interessava a resistência que ele tivesse enfrentando ou enfrentado, ele iria entrar nesse território romano. Então, após grande resistência, no ano de 57 ou 58 depois de Cristo, enfim, Paulo escreve aos romanos, já no Império de Nero. E aqui ele insiste porque
trazendo para a nossa prática, fazendo com que o nosso devocional não seja um devocional teológico, mas sim prático. Queridos, se Deus falou, se Deus te apareceu, se Deus te revelou um ministério, apesar de você enfrentar resistências, assim como o apóstolo Paulo, você precisa insistir, porque se Deus mandou, assim vai acontecer. Deus aparece em Atos dos Apóstolos 23, 11, ao apóstolo Paulo e diz: assim como você pregou na região de Jerusalém, você tenha coragem, pois você vai pregar em Roma. E lá em Romanos, nós vamos entender que isso foi uma palavra dada por Deus a Paulo e isso se cumpriu. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Um beijo no teu coração. Amo vocês. Amanhã nós estamos de volta. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que a mão forte do Senhor esteja com você nesse dia, te guardando e te protegendo. Amanhã nós estamos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.